Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a gente nesta manhã de sábado. Hoje no programa Em Alta nós vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com a gente, com as nossas relações, né? E a interação com o mundo, as relações humanas, principalmente sobre a nossa responsabilidade conosco e também com o nosso próximo e também com os processos. Para tratar sobre essa jornada de autoconhecimento, eu recebo aqui o especialista em inteligência emocional, Anderson Marques. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, Cris. Finalmente deu certo, né? Da gente se encontrar aqui de novo, né? Nessa bancada, né? Sim. Bom, Anderson, quando a gente fala da questão da responsabilidade, né, de autoconhecimento, muitas vezes a gente vai passando por essa rotina corrida, né, do mundo e que o mundo contemporâneo exige da gente, e a gente esquece de ter aquele momento que a gente olha para dentro, né? Acho que a pandemia propiciou isso, né? E muitas pessoas não aguentaram olhar para dentro, né? Sim, com certeza. É um confronto muito grande, né? Quando a gente começa a olhar para as nossas questões interiores, a gente começa a ver coisas que você escondeu ali debaixo do tapete, que você foi procrastinando, mas que uma hora ou outra você vai ter que enfrentar para poder trazer a resolução disso, né? Então, a autorresponsabilidade, ela facilita o processo no sentido de você, primeiro, não adiar o que precisa ser feito e, segundo, não terceirizar essa responsabilidade para outra pessoa ou para qualquer circunstância. Então, quando você entende que a responsabilidade é sua, aí você agora está apto para tomar as providências necessárias para poder ir para a resolução disso. E às vezes é difícil enxergar quando a responsabilidade é nossa, né? Muitas vezes, por exemplo, no ambiente de trabalho, praticamente tudo que está em torno da gente também é nossa responsabilidade, né? E a gente tem que agir como esse agente que também é responsável pelos processos ali. Mas muitas vezes o nosso comportamento é de dar conta só do nosso quadrado, né? E esse comportamento eu acho que ele se reflete em tudo, sobretudo num país como o Brasil, né? Quando a gente não pensa no todo, né? E a gente pensa só no nosso quadrado, isso acaba provocando uma bagunça, uma bagunça que se estende por muitas áreas também, né? Sim. Quando a gente fala hoje sobre produtividade e sobre aquilo que as empresas querem, elas querem alguém que seja comprometido com o resultado final. Você precisa entender que o seu trabalho não é uma peça solta, ela é uma peça dentro de uma engrenagem para chegar no resultado final. E esse resultado final, ele também é responsabilidade sua. Então, quando você entende isso, você entende que não é apenas o meu trabalho, é o resultado do todo. Então, quando eu me sinto responsável, eu entendo que eu sou responsável pelo resultado do todo, aí eu sou comprometido com todo o processo, não apenas com aquilo que é a minha parte. E aí você se torna um profissional muito mais apto a ser bem sucedido, a ser bem colocado, porque no final é isso que as empresas querem, alguém que seja comprometido com o resultado da empresa. E essa coisa de que não existe ninguém as pessoas não são substituíveis, na verdade, as pessoas são substituíveis, né? Com certeza. Não a pessoa em si, né? Mas a função que ela ocupa, né, pode ser substituída em algum momento por uma outra pessoa que tem uma dinâmica, né, de entendimento do processo diferenciado, né? Com certeza. E esse tipo de situação, às vezes, faz com que as pessoas elas busquem justificativas para os reveses profissionais da vida. Então, a pessoa foi demitida, aconteceu alguma coisa, ela diz assim, não, mas isso foi por conta da crise, isso foi porque o meu chefe me perseguiu. Quando ela não traz a responsabilidade para ver o que ela poderia ter feito de diferente, ela não muda. Porque é muito fácil deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, olha, a culpa foi do meu chefe, a culpa foi da minha empresa, a culpa foi da crise, foi da situação. Então, quando a responsabilidade não é minha, não tem o que mudar. E se a gente olhar assim para o nosso país e para todos os processos, eu estou falando muito essa palavra porque ela está bem, né, posta para a gente hoje. Quando a gente olha para uma conjuntura, né, para uma conjuntura política, para uma conjuntura econômica, parece assim que ninguém assume a conta, né? A crise é na Ucrânia, o preço do combustível é por causa disso, a gente tem fome por conta disso, sempre existe algum culpado e ninguém assume essa conta, né? É uma postura orgulhosa, né? É uma postura orgulhosa de achar que eu estou fazendo a minha parte ou eu não tenho a ver com esse resultado. Mas, na verdade, quando você fala mal do Brasil, você está falando mal de você. Quando a gente, como brasileiro, abre a boca para amaldiçoar a nossa nação e para dizer, isso é culpa dos políticos, mas quem foi que colocou eles lá? Sim. Alguém colocou.
Ah, é porque o fulano faz isso, o fulano faz aquilo, mas alguém deu esse voto, alguém deu esse poder de influência. Então, enquanto a gente não responsabilizar pelo resultado do todo, a gente vai continuar apanhando na vida coletivamente. A gente precisa entender a esfera individual e a esfera coletiva. Na esfera coletiva, nós também somos prejudicados pelo todo. E aí a gente vai para a questão da corrupção, que parece que é algo muito estrutural, né? Muito estrutural no Brasil, né? Tá ali imbrincado em tudo, né? Inclusive nas instituições públicas. Mas a corrupção, ela também está no nosso dia a dia e no nosso comportamento, né? Quando a gente pega uma carteira, a gente não é mais estudante, a gente vai lá querer a meia passagem, ou querer entrar no cinema, ou furar a fila lá da marcação de consultas, ou pagar alguém para ficar lá para poder a gente chegar. Ou então você está no supermercado, não tem coisa que me deixe mais fora do prumo do que você tá ali, chegar com seu carrinho, tá alguém na sua frente, guardando lugar para alguém que ainda está fazendo a compra. Sim. E quando espanta, aquela pessoa chega com um carrinho enorme. É muita falta de sensibilidade, assim, de educação também, né? E esses processos, eles estão no nosso dia a dia, né? Então, os atos corruptíveis, né? Eu acho que eles fazem muito parte desse cotidiano da gente, né? E é um papel que a pessoa vive. Ela escolheu viver um papel onde ela é uma parasita, ou seja, ela só pensa naquilo que o todo pode oferecer para ela. Então, quando você vai, por exemplo, numa coisa pública, numa estrutura pública, e a pessoa depreda aquilo, porque afinal de contas aquilo é de todos, então não é de ninguém, e eu posso usufruir isso, é por causa disso. Essa é a semente da corrupção. Quando você vai fazer uma negociação e você pensa naquilo que o Estado pode te trazer de benefício, ainda que por meios duvidosos, é a semente da corrupção. Então, é a mentalidade de parasita, onde eu tenho que ser beneficiado. Eu só penso em crescer. Eu não penso em crescer, em contribuir. Hoje, Cris, nos nossos estudos, a gente vê que as pessoas que têm, de fato, sucesso perene e constante, são pessoas que estão pensando sempre em crescer e contribuir. Elas querem crescer, mas elas querem contribuir com o todo. E elas assumem isso como responsabilidade delas. Você não vai ver ninguém que tem alta performance, que tem uma base sólida, que vive por princípios, que não tenha o princípio da autorresponsabilidade e o do crescer e contribuir. Não sei. A gente tem, por exemplo, aí adolescentes, a Malala, né, que está aí, né, na mídia inteira, né, e sendo propagada as suas falas e, graças a Deus, influenciando outras meninas, né, e outros adolescentes também. Ela tem uma história por trás dela, e uma história muito, muito cheia de dor, né? Inclusive isso muito marcado no rosto dela, né? E eu vi uma frase certa vez de alguém falando assim: mas o que uma menina de 16 anos tem para ensinar para o mundo? Isso aí é só midiático, isso aí é só... Na verdade, ela tem uma história e ela pode contar muito, né? Ela é essa pessoa diferenciada, né? Que se preocupa com o coletivo também, apesar de ter, na época, 16 anos, né? Quando isso, né, eclodiu. Agora, o que é o grande desafio para quem teve uma história marcada por dor? E talvez alguém que possa estar assistindo a gente aqui teve essa história marcada por dor. É você não ficar preso àquilo que te aconteceu. Aquilo que te aconteceu não te define. E é responsabilidade sua lidar com isso. Talvez esse seja o maior paradigma que tem que ser quebrado. As pessoas que sofrem dores, e existem vários tipos de dores, elas dizem assim: eu sou assim porque me machucaram, então hoje eu machuco. Mas a postura de alguém autorresponsável é: isso aconteceu, não foi bom, não foi justo, mas a partir de agora eu assumo a responsabilidade de me tratar para que isso não afete outras pessoas. Então, é preciso que o Brasil, que todos nós acordemos para a postura da autorresponsabilidade, porque senão a gente vai virar alguém que justifica os nossos erros, os nossos maus comportamentos por aquilo que aconteceu no passado. E o passado não pode servir de justificativa, ele tem que servir de aprendizado. E Anderson, a gente tem muitas pessoas doentes e uma sociedade doente por conta de determinadas posturas assim, né? Pessoas que sofreram muito, pessoas que apanharam muito da vida e pessoas que têm seus traumas, né, de criança, de adolescência, né, e que vem e muitas vezes isso vai atravessando geração a geração, porque lá no início alguém não se tratou, não assumiu uma outra postura, e isso vai passando, né, adiante. Sim. A gente fala que cada geração vai melhorando. Então, se a sua mãe não te deu amor e carinho, não abraçou, você pode ter certeza que a mãe dela
teve muito menos do que isso. Então, cada geração melhora de acordo com aquilo que sabe, de acordo com as possibilidades. A questão é que muitas vezes as pessoas justificam o passado para poder ferir a geração futura ou perpetuar comportamentos como normal. Não, a minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso, então eu vou fazer isso também. Mas hoje, a gente tem terapia, a gente tem ferramentas, tem coach, tem inteligência emocional que a pessoa pode buscar para poder tratar isso. E a tua decisão de cura, ela influencia gerações e gerações. Você que tem um trabalho, né, como ministro, né, assim, como autoridade da palavra, você que também tem um trabalho de coach, né, e de trabalhar com essa inteligência emocional e que atende pessoas individualmente, você deve ouvir muitas histórias, né, muitos dramas, né, você tem essa expertise de penetrar, né, lá no coração do outro, né, de mexer com esses sentimentos. Eu penso que essa é uma atividade extremamente difícil, né, de ser feita, porque você também precisa se resguardar, sim, né, sim. Enquanto agente nesse processo, sim, né, que papel que você assume. Mas a gente está vindo aí, ou seja, a gente ainda está mergulhado nela numa sociedade que atravessou aí a pandemia, né, que tem vivenciado uma guerra, né, e que tem vivenciado toda essa crise, né, que é uma crise, que eu falo de uma crise ética, né, e que parece que está no mundo inteiro, não é só aqui perto da gente, né. Como é que você vê esse momento assim de mundo, né? A gente saindo daquela pandemia onde a gente, né, mergulhou dentro de casa, teve que conviver mais com a família, com os entes queridos, ficou ali enclausurado, né? E teve que lidar com coisas que alguns casamentos não aguentaram, né? Algumas relações entre pais e filhos não aguentaram. A gente viu o aumento da violência doméstica, da violência infantil também dentro de casa, né? De processos que estavam ali, que não aconteciam porque, né, as pessoas não se encontravam muito, né? Como é que você vê isso? Olha, Cris, eu vejo que o maior sabotador da cura humana nesse processo é só um, é o orgulho. E muitas vezes, talvez quem está ouvindo a gente pode pensar assim, mas eu não sou orgulhoso. Porque a gente tem uma caricatura de uma pessoa que é orgulhosa como alguém que é extremamente grosseiro, altivo. Mas na verdade o orgulho ele está travestido. E muitas vezes você pode ver uma pessoa meiga, extremamente educada, mas extremamente orgulhosa. Porque é o orgulho que faz com que você não queira pedir ajuda. Sim. É o orgulho que diz assim, não, eu não preciso disso não. Não, eu não preciso dessa ajuda, eu não preciso desse livro, eu não preciso desse curso, eu não preciso dessa terapia, eu não preciso desse recurso. Eu vou enfrentar sozinho. E é nesse enfrentar sozinho que tem gente hoje que está num grau altíssimo de depressão. Essas pessoas explodem, né? Uma hora isso explode, uma hora né? Outra a conta vem. São pessoas que têm já demandas emocionais lá de trás e que nunca buscaram ajuda. Por quê? Não, eu não preciso, não, eu dou conta, não, eu sou normal, isso aí é coisa para quem tem algum tipo de fraqueza, e na verdade não é. Quantos casamentos poderiam ter continuado se não fosse o orgulho de pedir perdão, o orgulho de liberar perdão, sim, o orgulho que te impediu de buscar um recurso a mais. É muito comum quando vem algum casal querer fazer um processo de coach comigo e aí, olha, eu já tentei de tudo. Aí eu pergunto, é mesmo? O que é tudo, né? O que é tudo? Qual foi o último livro de casamento que vocês leram? Qual foi o último curso de casal que vocês fizeram? Não, a gente não fez. Eu disse, mas não tentou de tudo? Ou seja, as pessoas elas querem resolver, não buscam ajuda por orgulho e aí o caldo entorna. Porque aí quando a gente vai falando para a relação a dois, isso também vale para as amizades, né? Não basta amor, né? Não. No casamento não basta amor. Tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Dava um programa só disso, inclusive. A gente pode amar demais uma pessoa, mas as circunstâncias e tantas outras coisas impedem. Até porque não é só o meu sentimento. Eu posso te amar. Não, a Cris, eu amo a Cris. A questão não é o quanto eu te amo, o quanto eu sinto esse sentimento. A questão é o quanto eu sei te comunicar da maneira que você entende. Sim. Porque eu posso te amar muito, comunicar da forma errada e você não vai se sentir amado. E essa relação ela vai para um desgaste.
E quando se fala da relação a dois, isso é muito mais complicado porque existem ali outros parâmetros, né, que medem essa relação também, né? A questão da convivência, né, a questão da estabilidade, as questões financeiras também, admiração, né, os valores, é a base, né, de muita coisa, né? Quando, por exemplo, a mulher para de admirar o homem dela, vai caindo tudo. Vai caindo o sentimento de amor, vai caindo o sentimento de atração, vai caindo tudo. Dizem que a mulher só desiste quando ela para de admirar o homem dela. A admiração é uma das bases, né? Agora, até o amor, até a admiração, ela pode ser refeita quando você tem a ferramenta certa. Isso a gente está cansado de ver lá na nossa empresa. Então, quando você tem a ferramenta certa, você consegue fazer isso. Você não consegue penetrar no coração de alguém orgulhoso. Porque aí ele não está aberto, ele não tem autorresponsabilidade. A pessoa está dizendo, não, mas o problema é ele, não, mas o problema é ela. E aí, nesse negócio de o problema é ele, o problema é ela, eu não busco aquilo que é o meu problema. Eu não busco rever quais são os meus problemas e aí curar isso. Né? Às vezes, numa discussão de casal, tem um tal de e tu, e você, que eu digo que isso é do inferno. Porque a pessoa sempre fica no e tu e no você, mas mesmo assim você vai continuar tendo coisas para você corrigir. Você não vai corrigir? Não vou corrigir porque ele não corrigiu. Quer dizer que a tua versão como marido, como esposa, está refém da versão dele. Sim. Essa é a versão que você merece viver? Entende? E é difícil, é um exercício difícil, né? Sim. Isso, né? Equalizar todas essas questões no dia a dia, né? Vamos chamar uma frase aqui do José Ortega para a gente poder analisar, colocar aqui no nosso quadro, trazer para a gente, para isso que a gente está conversando. Eu sou eu e minha circunstância. E se não salvo a ela, não me salvo a mim. A gente é resultado também das nossas circunstâncias, ou as circunstâncias a gente que cria. Olha, é um misto, né? Existem circunstâncias que são criadas por nós, sim, através dos nossos pensamentos, através da nossa comunicação e dos nossos sentimentos. Vê, por exemplo, uma pessoa que sofreu muito com rejeição, ela cresce com aquele complexo de rejeição. Na verdade, todos nós fomos afetados de alguma forma com rejeição. Sim. Mas existem pessoas que realmente têm uma ferida muito grande. Quando ela cresce, ela vai buscar recriar cenários, pessoas que façam com que ela se sinta rejeitada novamente. Então, de um certo modo, nós criamos essas circunstâncias. Agora, existem outras circunstâncias que elas vêm mesmo através de um destino, para um aprendizado nosso. Existem as catástrofes, as tragédias que a gente não plantou, digamos assim, para colher. Mas até mesmo nesses momentos a gente pode escolher ser o herói aprendiz. Alguém que vai olhar para aquela situação e vai retirar dali um aprendizado. Essa é uma opção. A outra opção é se ver como uma vítima da circunstância. E aí essa opção ela vai trazer muita debilidade emocional. É correto pensar assim que, por exemplo, pessoas que têm relacionamentos abusivos um seguido do outro. Eu me relacionei com uma pessoa que é abusiva, com uma pessoa que é famoso dependente, dedo podre. Exatamente, que é dependente de álcool e drogas. De uma certa forma, você tem responsabilidade nisso. Sim. Por que atrair tanto essas pessoas? Sim. Isso tem a ver com você também, né? Com a sua forma de ser, com o que está lá atrás também. Com certeza. Isso pode vir por várias razões, vários contextos que eu não tenho tempo aqui de explicar. Mas, basicamente, aquilo que aconteceu na tua infância, que é a raiz da tua vida, vai dar frutos na árvore que você é hoje. Então, a maneira como você foi criada faz com que você tenha pensamentos que a gente chama de crenças a respeito de casamento, a respeito de homem, a respeito de família, que vai fazer com que você recrie aquela situação. Então, a gente brinca muito dizendo que você está com a pessoa certa. Sim. Por quê? Porque essa pessoa ela vai alimentar o teu vício emocional. Por isso que é chamado de codependência, que são codependentes, claro. Né? Pessoas que estão num relacionamento abusivo, sim, ou que estão com pessoas que são dependentes de, sim, alguma coisa, sim, também, né? Porque elas adoecem também, exato, são doentes, né? O que é vício emocional? Todo sentimento nosso, e aqui eu estou trazendo um pouco de neurociência, todo sentimento nosso starta um caldo químico. Então, por exemplo, estresse, aumenta o cortisol. Se eu estou alegre, aumenta a endorfina, a serotonina. Então, todo sentimento, ele dispara um caldo químico no meu organismo. Quando você era criança, os sentimentos pelos quais você foi mais exposto causou o caldo químico. E o nosso corpo fica viciado nesse caldo químico.
Ou seja, ele fica viciado em sentir aquele tipo de emoção. Então, quando você cresce viciado. Como quem é viciado em cachaça, como quem é viciado em cocaína, você cresce viciado naquele tipo de sentimento. E nos conflitos? Se não tiver conflito, não tá legal, né? Tem gente que é viciada em conflito, porque o conflito causa essa emoção que vai causar aquele caldo químico. Tem gente que é viciada em trair, tem gente que é viciada em ser traído, tem gente que é viciada em ser humilhada, em ser abusada. Então, esses vícios fazem com que você procure pessoas, circunstâncias que façam você beber esse vício de novo. E aí você vai escolher a pessoa certa para alimentar o teu vício. A gente fala que você não escolhe as pessoas por amor. Na verdade, você escolhe por uma composição quântica aquela pessoa que vai ser chave e fechadura, vai alimentar o teu vício. Como se fosse por uma afinidade, né? É uma afinidade de vícios emocionais. E só vai conseguir permanecer com estudo e com amor. E aí, depois do intervalo, a gente vai saber se tem saída para isso, né? Mesmo quem passa por esses processos, Sim. né? Se pode construir relações saudáveis. Sim, tá sim. bom, Anderson? A gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí, toma teu cafezinho e volta aqui para estar com a gente. De volta ao vivo com o programa Em Alta. Hoje a gente está no super bate-papo aqui com o especialista em inteligência emocional Anderson Marques. Anderson, a gente foi para o intervalo falando dessa questão das pessoas atraírem pessoas de uma natureza muito parecida, né? Pelo menos isso que eu entendi, né? Então, você está viciado em relações conflituosas, em relações abusivas, terminou aquele relacionamento, quando se conta você está numa outra relação abusiva e parece assim que você dá azar nos relacionamentos, mas na verdade não é isso. Há essa lei da atração para isso, sim. Né? Tem jeito? Tem. É atração por vício emocional, né? Então, a primeira coisa que você precisa reconhecer para que isso tenha jeito eu também sou viciado. Porque é muito fácil a mulher, por exemplo, apontar o dedo na cara do homem e dizer, olha, você faz isso, você faz aquilo outro. Ok, ele pode fazer. Ele não estou passando a mão na cabeça nem justificando o erro. Mas quem atraiu isso foi a estrutura emocional que você tinha, foram as crenças que você tinha. E se você não corrigir isso, você vai mudar o CPF, mas vai vir outro, que talvez de uma maneira diferente vai fazer te sentir do mesmo jeito. Então, por exemplo, vamos supor que ela tenha vício em ser traída porque o pai não cumpria aquilo que prometia para ela e ela se sentiu traída. Ou de repente o pai saiu de casa quando era criança e ela sofreu abandono e ela fica viciada em ser abandonada. E ela não entende porque que todo homem da vida dela ou as pessoas que ela gosta de repente abandonam ela. É justamente para ela experimentar esse vício de novo. Então ela precisa reconhecer primeiro que isso é um vício, ela precisa se responsabilizar por curar esse vício e ela pode procurar ferramentas para poder sanar isso. Aqui, o que eu poderia dizer? Evite dar a cachaça. Como assim, Anderson? Se você tem, por exemplo, uma mulher que tem vício de ser humilhada e um cara que tem vício de ser aquele que humilha, ele também tem a cachaça dele. Qual é a cachaça dele? A resposta de dor dela. Então tem que passar distante um do outro, não é isso? A resposta de dor é que faz ela pegar o copo de cachaça e dar pro marido dela ou pro parceiro dela. E aí ela alimenta o vício, porque só quando ele percebe aquela resposta de dor é que ele bebi do meu vício, humilhei de novo. Claro que isso é um processo inconsciente, né? Como é que a gente cura um vício? Só tem um jeito de curar vício: abstinência. Eu tenho que parar de dar essa cachaça. Eu não posso mais dar a minha resposta de dor. E existe ferramenta para que você coloque limite nessa situação e pare de dar a resposta de dor. E é óbvio que, paralelo a isso, a gente fala muito de autoestima, né? Do amor próprio. Não no sentido que é vendido hoje em dia, onde as pessoas simplesmente falam frases motivacionais. Não, olha, né, você é lindo e tal. Ok, isso faz parte. Mas no sentido de resgatar a tua identidade. Pode até estar linda por fora, né? Mas por dentro. Né? Por isso que você vê, às vezes, mulheres maravilhosas, inteligentíssimas, mas que não conseguem alguém que faça jus a isso, que trate elas com dignidade, né? O resgate da autoestima começa pelo resgate da tua identidade. Por exemplo, você trata, Cris, uma pessoa que é leal da mesma forma de uma pessoa que não é leal? Não tem como. Você trata uma pessoa honesta da mesma forma de uma pessoa desonesta? Nunca. Ok, então você está me dizendo que, de acordo com como você percebe a pessoa, você trata ela, correto? Ok. Se o jeito como eu trato uma pessoa varia como eu percebo ela,
Então a questão é, como é que eu me percebo? Porque a minha identidade, como eu me percebo, vai determinar a forma como eu me trato. É como se essa outra pessoa, né, que tem a cachaça que eu preciso e eu tenho a cachaça que ela precisa, é como se fosse um espelho de troca, né? Sim. Eu estou me olhando nela e ela se olhando Sim. em mim. Se você não se respeita, você vai atrair pessoas que não vão te respeitar também. Se você não se ama, se você não vê valor em você, você vai atrair pessoas que não vão ver esse valor. Então, onde é que começa também essa cura? Começa de eu começar a resgatar a identidade. Não aquela identidade que foi marcada pela vida, mas a identidade que Deus colocou dentro de você. Sim. E aí quando eu comecei... Todos nós temos lá dentro, nessa sementinha, né? Quando eu começo a resgatar e a saber quem eu sou no projeto original de Deus, que eu tenho valor, aí eu começo a mudar o jeito como eu me trato. Uma pessoa que tem autoestima e que se vê valoroso vai cuidar da saúde. Não vai negociar o que é inegociável, vai cuidar da espiritualidade, vai cuidar das áreas da vida. E isso é um processo que vai crescer a autoestima. E uma pessoa que está com autoestima boa, ela não vai atrair uma pessoa que trate ela de uma forma errada. No dia a dia, como tratar isso, assim, como que a gente começa? Eu penso que é você começar a mudar de ambiente, porque o ambiente interfere diretamente, né, nessa tua cura, né? Muito. Então, de repente, você está com amigos que são muito parecidos com você está saindo com pessoas muito parecidas com você, frequentando lugares onde você vai encontrar essa cachaça. Sim. Né? Eu acho que seria o primeiro ponto, é tentar mudar essa perspectiva. Sim, sim. A gente diz que o ambiente sempre vence. Quem é da área da saúde que está assistindo a gente sabe que médico nenhum cura ninguém. O que o médico faz? Ele coloca remédio, coloca antibiótico para promover o ambiente certo para que aquela ferida cicatrize. Sim. É isso que acontece. Então, o ambiente ele pode te curar, o ambiente ele pode te adoecer. E o ambiente ele sempre vai vencer. Por mais que você tenha toda a intenção de mudar o ambiente, né, isso é válido de certa forma, mas uma hora ou outra o ambiente ele vai vencer. Porque a energia que existe no ambiente, do coletivo, vai ser sempre maior do que a individual. Então, o que a gente fala? Busque estar nos lugares certos. E isso inclui sair dos lugares errados, físicos ou virtuais. Sim, né? Porque os virtuais têm feito toda a diferença, Total, né? Então, sai da live errada, sai do site errado, sai das rodas erradas, sai dos ambientes errados, deixa de frequentar isso. Então, esteja nos ambientes certos, os ambientes que são saudáveis, ambientes, poxa, eu quero melhorar o meu relacionamento. Então, conviva em ambientes de pessoas que têm relacionamentos sólidos, felizes, que estão crescendo nisso. Porque lá nesses ambientes você vai encontrar as pessoas certas. As pessoas que de fato já venceram aquele problema, ou que estão vencendo e estão tendo ferramenta. E essas pessoas vão promover para você a informação certa. Neymar recentemente teve uma entrevista que ele falou assim, olha, eu tenho 10 amigos que jogam melhor do que eu. 10 vezes mais. Mas qual a diferença deles para o Neymar? O Neymar esteve nos lugares certos, com as pessoas certas, e obteve as informações certas. Isso não depende só de sorte, né? Não. É uma construção. Você vai buscando, você tem que selecionar. Se você estiver comprometido com a sua vida, você vai de fato selecionar os ambientes, as pessoas e as informações que chegam até você. É isso. Então, o processo começa por aí. Primeiro, mudar essa perspectiva de vida, esse teu cotidiano, né? Sim. E tudo está ali com você, né? Essa instrumentalização está ali com você, mas isso pode ser buscado. Por que eu estou te perguntando isso? Porque as pessoas têm muito preconceito em, por exemplo, buscar um profissional para ajudar nessas ferramentas, a fazer terapia. Vamos fazer uma terapia, as pessoas já olham isso como algo, mas eu não estou doente, eu não estou louco, eu não estou não sei o quê. Né? A gente ouve muito essas frases, né? Como se isso fosse algo ruim. E, na verdade, é algo que todo mundo deveria fazer, né? E é o orgulho. É o orgulho que faz com que eu rejeite essa ideia. Não, porque eu não estou doente. E não é para você ficar doente ou curar uma doença. Na verdade, é para você melhorar, para você subir de nível. Então, todos nós precisamos ter pessoas que nos ajudem. Se você não está disposto a levantar a mão e pedir ajuda para um profissional, para alguém que realmente entende, né? Também para ficar falando tua vida para todo mundo. Mas para alguém que entende, isso é orgulho. Isso é um mal nosso, né? Todos os nossos projetos, todas as nossas questões, a gente sai e vai contando de esquina em esquina, né? E isso é ruim também, né? Pra gente, né? Total. É sinal de imaturidade emocional. Foi o que aconteceu com José. Ele era menino e saiu falando para todo mundo o sonho dele. E se deu mal.
Então, quando você é maduro, você sabe selecionar o que é que você fala. Exatamente. Tem um princípio judaico-cristão que eu amo, que diz assim: o orgulho precede a queda, mas a honra é precedida pela humildade. Sim. Então, quando você vê alguém caindo, você pode ter certeza que teve alguma atitude de orgulho, de não pedir ajuda. Mas quando você é humilde, quando você pede ajuda, quando você busca e faz o que tem que ser feito, a honra vai chegar. E a gente tem aí, Anderson, a gente também tem uma mídia muito nociva, né? A gente tem produtos que são muito nocivos, midiáticos, chegando, ditando comportamento, ditando padrões, né? Sim. A gente precisa ter muito cuidado e muito preparo para poder filtrar tudo isso, né? Sim, sim. E aí a mídia e todas essas informações, elas vão se aproveitar da identidade fragilizada. Porque quando eu não sei quem eu sou, qualquer um pode me dizer quem eu sou. E qualquer um pode me dizer o que eu vou fazer. Porque o que eu faço é regido por quem eu sou. Sim. Então, quando o mundo diz que ser corrupto é normal e todo mundo faz, eu só vou fazer se dentro de mim não tiver uma identidade dizendo o seguinte: não, eu sou um cara honesto. Um cara honesto não faz isso. Quando o mundo diz que é comum o homem trair e todo homem trai, eu só vou trair se dentro de mim não tiver a identidade de que, não, eu sou um cara fiel, eu sou um cara de valor. Se a nossa identidade estiver bem firmada, a gente vai estar menos suscetível a essas informações que chegam. É tão louco isso que, por exemplo, um dos vídeos mais viralizados no TikTok aí por esses dias aí é de uma professora dançando, acho que é funk, não, a musiquinha lá né, na sala de aula. E de shortinho e dançando com os alunos, uma professora de inglês, e ela disse que isso faz parte da metodologia dela. Então esse vídeo ele viralizou, uns condenando a professora, os outros do lado da professora, né? E ela lá dançando uma dança muito mais sensual com os alunos, essa coisa toda. Eu disse, gente, a gente está às vésperas de uma eleição com um país colapsado, né? Cheio de problemas e de questões a serem resolvidas, e a gente precisando entender as propostas de determinados candidatos, né? Que estão postos aí para serem nossos representantes, e números altíssimos aí de conflito de terra, de fome, de tanta coisa, né? E por que isso não interessa a gente, assim, né? Eu penso que a gente está numa sociedade, de fato, doente, né? Sim, sim. É o mal de não querer resolver a raiz. Culturalmente, a gente prefere o Dorflex do que realmente resolver a causa da doença. Então, eu vou me distrair. Hoje a gente está numa sociedade que ela busca o prazer imediato. Então, o que é o TikTok? O TikTok ele foi feito para causar em nós uma produção de dopamina imediata a cada 30 segundos. Sim. Então, você pega aquele negócio ali, você vai 1 vídeo, 2 vídeos, quando você vê, você passou horas ali, rolando aquele negócio. E tem gente ficando rico, né, nesse negócio aí. Né? Tem gente que fica rico, está sabendo aproveitar, pelo menos. Mas por que é assim? Aquilo foi criado para nos dar o prazer imediato. Resolver problemas estruturais, como você falou, demanda eu tirar o prazer imediato e ir em busca de um desprazer para ter um prazer muito maior depois. Mas a nossa sociedade não pensa assim. Tem uma pesquisa americana que eles colocaram crianças com marshmallow. Quem quiser pode até entrar no YouTube e colocar teste do marshmallow. É muito engraçado. Então, era uma mesa como essa, vinha um instrutor e colocava um prato com um marshmallow para a criança. Ele dizia assim, olha, você vai ficar aqui olhando para o marshmallow. Se você não comer até eu voltar, eu vou te dar 2 marshmallows. Meu Deus, é muito Imagina difícil, a tortura. Né? E aí tem criança que assim que a pessoa sai, come, tem criança que ainda resiste um pouquinho e tem criança que resiste até o final e depois se acaba com aqueles 2 marshmallows, né? Que é um doce muito mais comum. É uma premiação. E o que eles foram analisando 20, 30 anos depois? Aquelas crianças que souberam adiar o prazer imediato para ter uma recompensa maior, foram adultos mais felizes, criaram famílias mais saudáveis, porque eles tinham isso. Eu vou adiar o prazer imediato para ter um prazer muito maior depois. Vou chamar aqui uma frasezinha, mais uma aqui do Steve Jobs, olha quem está aparecendo aí, né? Às vezes, quando você inova
você comete erros. É melhor admiti-los rapidamente e continuar a melhorar suas outras inovações. E ele está falando disso, né? Admitindo que no processo a gente também erra, mas o importante é reconhecer o erro, né? Total, e faz parte da aprendizagem. Faz parte, né? Tem gente que não quer fazer para não errar, porque o compromisso dele está com a vaidade. Sim. O que é vaidade? É aquilo que eu faço ou deixo de fazer por conta da opinião dos outros. Então, se eu errar, a opinião dos outros vai ser ruim a meu respeito, então é melhor eu nem fazer. E aí são pessoas que estão paralisadas na vida, porque para você conseguir algo grande, você vai ter que errar em algum momento do caminho. Então, quando você tem a postura de eu não vou fazer para não errar, para não ficar ruim na opinião das pessoas ao meu redor, o que é isso? Vaidade. Vaidade é filha do orgulho. A gente sempre volta para lá, né? Para lá, para o orgulho. Vamos para o intervalo, a gente volta já para a gente terminar, infelizmente, essa entrevista aqui com o Anderson. Até já. De volta com o programa Em Alta, com o especialista em inteligência emocional, Anderson Marques, que está dando aqui uma aula para a gente, né, sobre inteligência emocional e como a gente administra esse nosso baú de tantas emoções. Vamos chamar aqui uma frasezinha para a gente começar esse bloco, o nosso último bloco. Pode colocar aí para a gente. Olha só de quem é, né? Você é responsável por aquilo que cativa. Nossa, isso é muita responsabilidade. Né? É você colocar no outro tá lá coisa, um dos nossos clássicos, né? É um dos nossos clássicos, mas imagina, você colocar ser responsável por outra pessoa, pela felicidade de outra pessoa. Isso é muito pesado. Parece que a gente aprende isso desde pequenininho. Você é responsável pelo outro, e a gente vai levando um fardo assim a vida inteira, né? Pois é. Porque você lá só tem uma conto de fadas, isso é um conto de fadas, né? Então isso tem lá a sua magia ali, né? Mas no plano real isso é muito difícil. Não, eu brinco que você só tem uma coluna que é para sustentar só o peso da sua vida. Sim. Quando você começa a trazer fardos de outras pessoas, fardos emocionais, fardos até mesmo de responsabilidade, né? Você começa a ficar pesado. E aí você não entende por que você não está dando conta. Então você que está se sentindo sobrecarregado, que está assistindo a gente, verifique se você não está pegando uma coisa a mais do que a sua. Eu estou até lendo um livro agora, nossa, eu estou me identificando muito com ele, que é Aliviando a Bagagem, é Max Lucado, né? E está falando muito disso, é um livro que ele vai trabalhando o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vai, a partir da análise de cada frasezinha, ele vai falando dessas bagagens que a gente vai levando pela vida inteira e que vai, né, pesando. E como que a gente consegue, né, ir deixando ao longo do caminho essas bagagens, né? E é legal que Jesus, ele falou o seguinte: venham a mim todos vocês que estão se sentindo cansados e sobrecarregados. É o convite de Jesus para mim, para você, para quem está assistindo a gente. E eu vou aliviar. Então existe uma promessa de alívio para todo aquele que se sente cansado e sobrecarregado. É só vir a ter com Jesus. Agora, o mais interessante é que Jesus, ele não tem só o alívio, porque o alívio, ele é de curta duração. Tem até um remédio que chama alívio, né? Então você está com dor de cabeça, você toma um alívio, mas daqui a 4, 5 horas você pode estar de novo. Jesus disse assim: e aprendei de mim, que sou manso, humilde, e vocês receberão descanso. Não é? E aprender de mim que sou orgulhoso, que sou assim. Exatamente. Então, assim, Jesus tem duas propostas: alívio e descanso. Tem gente que só consegue alívio, porque ele só vai ter com Jesus, mas ele não quer aprender dele. E isso é temporário. E aí, daqui a pouco ele... Não, deixa eu ir de novo. Né? Deixa eu ler aqui a Bíblia de novo, esporadicamente, deixa eu orar de novo, deixa eu ir na igreja de novo. Deixa eu comprar um Deus ali pra mim que cabe assim, né, no meu bolso, nas minhas expectativas, culto, né? Aí eu me sinto mais leve. Ok, isso é o alívio. Mas você quer descanso? Se você que está assistindo a gente quer descanso, isso vai exigir de você aprendizado. Então, aprender com Jesus é entender qual é a vontade dele e aplicar isso na minha vida. Aí eu começo a ter descanso. E aí, Jesus... Engraçado que ele fala isso pra gente, mas ele não fala assim, eu vou aliviar, traga a tua bagagem, né, que eu vou segurar, eu vou aliviar. Mas ele não diz assim, fica aí paradinho, inerte, que eu faço tudo, vou fazer tudo por você, né? Você não precisa fazer nada. Ele não diz isso, né? Isso é um processo de construção. A gente tem que aprender dele para que a gente possa, né, saber o caminho de como que a gente vai... Sabe que essa semana eu estava refletindo sobre isso e vendo que
o maior objetivo de Deus durante a nossa jornada aqui nessa vida, na Terra, é trazer para a gente a maturidade. Então, Paulo até fala disso, né? Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino, mas agora que sou homem, eu penso como homem, eu falo como homem, eu sinto como homem. Isso fala de maturidade espiritual. E a maturidade é que faz com que você saiba lidar com as coisas. Então, a proposta de Jesus é que você saiba lidar com as coisas. É que as coisas que aconteçam não interfiram no teu emocional. Então, quando você começa na caminhada com Cristo, você é um bebê, e aí, de fato, como um bebê, o pai faz muita coisa, com o tempo ele vai deixando você caminhar com as próprias pernas, para que você saiba, aprendendo com Jesus, como lidar com as situações. Porque na próxima vez que acontecer, você vai saber como lidar com aquilo e não vai virar um fardo. E Cristo também vem mostrar para a gente que a gente precisa de ajuda, né? Nessa caminhada, né? Até ele precisou, né? Quando ele chama ali os discípulos, que ele vai elegendo os discípulos para essa caminhada, né? Para caminhar com ele e para ir pregar o evangelho, ide, né? E pregar. Ele está dizendo para a gente que a gente não está sozinho na caminhada e que nem precisa ser solitária essa caminhada, né? Sim. Inclusive, ele deixou com a gente o Espírito Santo. Ele disse, olha, eu estou indo, mas o ajudador vai ficar com vocês, que é o Espírito Santo. Então, que bom que a gente pode contar com o Espírito Santo. E que bom que ele também promove a rede de apoio que todos nós precisamos. É só a gente pedir ajuda. Existe uma coisa que Jesus deixou, que foi a interdependência. Então, eu faço um trabalho, você faz outro, mas juntos nós somos interdependentes. Né? Eu faço sozinho o meu trabalho, mas juntando o seu com o meu, o talento que Deus te deu com o meu, a gente consegue muito mais coisas. O que eu tenho, você não tem, o que você tem, eu não tenho. Então a gente precisa um do outro. Isso parece tão simples, porque se a gente pensa dessa forma, né, com esse legado que foi deixado para a gente, se a gente olhasse para isso, muita coisa não estaria acontecendo agora nesse mundo de tanta desigualdade, né? Sim. De um mundo onde falta tanto, né? Desigualdade, onde falta tanto essa construção coletiva e o resultado coletivo também, né? Sim, com certeza, porque aí Jesus ele veio para impactar o mundo, impactar com as ideias. Ele veio estabelecer um reino que não era um reino físico. Os judeus da época achavam que ele ia tomar o reino politicamente, mas ele disse, olha, o reino de Deus está dentro do coração de vocês. O que Jesus estava dizendo? Eu quero mudar aí dentro. O que eu quero governar não é aqui fora. Eu quero governar o teu pensamento, eu quero governar o teu sentimento, porque se as minhas ideias governarem você, você vai produzir resultados de justiça aqui fora. E aí, quando eu produzo esses resultados, eu trago o reino do céu para a terra. Foi assim que ele disse na oração, seja assim na terra como é feita nos céus. Nos céus não tem desigualdade, no céu não tem pobreza, no céu não tem doença, no céu não tem nada disso. Mas a gente só consegue quando ele de fato está governando a nossa vida, quando o orgulho não tem mais vez. Isso aí, muitas pessoas acabam que não olham para isso por conta do orgulho mesmo. Eu dou conta sozinho. E muitas vezes a gente vai buscar esse lado espiritual, né? A gente vai buscar esse encontro, né? Em momentos de dor. Por que será, Anderson? Por que só na dor a gente busca, né? Olha, existem 4 caminhos de mudança. O primeiro caminho de mudança é o medo. Eu tô com medo de perder meu casamento. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer para ajeitar essa situação. O segundo caminho é o constrangimento. Você já passou por um momento onde você disse, meu Deus do céu, que vergonha que eu passei, nunca mais isso vai acontecer na minha vida. O constrangimento é um caminho. O terceiro caminho é dor. Então, tem gente que a gente até brinca assim, olha, dentista, né? Não veio para mim ainda porque não está doendo, porque quando doer, vai vir para mim. Então é isso. Infelizmente, o ser humano ele vive em busca do prazer ou fugindo do desprazer, da dor. Tem gente que realmente precisa experimentar um nível de dor muito grande para poder então mudar. É a perda de um casamento, é o luto de um pai, de uma mãe, é a perda de um negócio, é uma doença séria, e aí essa dor vai fazer ele mudar. Agora existe um quarto caminho, que é a inteligência emocional. Quando eu começo nesse caminho de autoconhecimento, mesmo sem ter crise, e esse é o melhor momento para isso, eu começo a me autoconhecer, eu começo a mudar o que precisa ser mudado. E através da inteligência emocional, eu posso fazer as mudanças que eu preciso. Agora a questão que a gente tem que pensar é, quanto mais de dor eu vou ter que experimentar na vida para buscar a mudança? Porque há muita gente preparada tecnicamente, mas que por falta de inteligência emocional, de lidar com as questões,
acaba que atropela a si e ao mundo também, né? Total, total. Às vezes você vê uma pessoa que ela entra numa empresa porque o currículo dela é maravilhoso. Meu Deus, não tem outro candidato assim. Ele é contratado, mas ele não sabe trabalhar em equipe. Ele é uma pessoa submissa, bate de frente com a liderança. E aí tem uma hora que a empresa diz assim, é um caos. Ele até resolve muito bem, mas é um caos. Então, as pessoas são contratadas pelas características técnicas e demitidas pelas incompetências emocionais. Sempre é assim. E isso tem muito, né? Demais. A gente convive com isso diariamente, né? Assim, é impressionante quanto que nós precisamos, né, aprender da inteligência emocional. Demais. E assim, às vezes as pessoas elas relaxam quando tem uma conquista. Não, estou contratado, então vou relaxar. Ou casei, vou relaxar. Mas é interessante que Deus coloca o homem dentro do Éden. Mas é a responsabilidade do homem cuidar do Éden e permanecer no Éden. Porque por causa do homem, de uma falha do homem, ele saiu do Éden. Então, às vezes, Deus te presenteia com uma família maravilhosa, mas você não sabe cuidar dela. Ou seja, a gente está vivendo de vez em quando esse Éden, né? Mas a gente não está sabendo administrar. Exato. E a promessa de Deus é vida e abundância. Mas pela incompetência emocional, pela falta de inteligência emocional, a gente acaba saindo. Deus é tão bom que Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Mas é responsabilidade nossa fazer o que a gente tem que fazer. Pois é, quando Deus diz, venham a mim todos os que estão cansados, Ele não está tirando essa responsabilidade da gente de administrar a nossa vida, né? Muito pelo contrário, Ele está querendo que tenhamos equilíbrio, né? E que busquemos nele, né? Sim. E Ele mesmo disse, né? Olha, na vida vocês vão ter aflição. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz. Tem uma cruz que a gente tem. Mas com ele a gente tem ajuda, tem auxílio e com inteligência emocional fica muito mais fácil. Porque o Éden, assim, né, pintado é como se fosse um paraíso, a coisa toda perfeita. E o Éden não necessariamente é tudo perfeito, né? É como que você administra as questões que vão vindo para você. Por exemplo, uma questão familiar, né? Sim. Você tem ali bons filhos, você tem um relacionamento ali saudável, mas os conflitos eles vão chegar, né? E aí é como que você lida com esses conflitos, né? E a gente fala que a crise é certa. A crise qualquer hora vem. Ela vai bater na porta da tua empresa, ela vai bater na porta do teu casamento, na porta do relacionamento com os teus filhos. Agora, se a crise é uma coisa certa, e quem é brasileiro viu que entra numa crise e sai entre outra, por que a gente não se prepara? Já era pra gente ter aprendido com as crises, não né? É? Porque a gente é tão assim... Aí tem gente que diz assim, não, mas é porque a crise me pegou de surpresa. Como que pegou de surpresa? Porque o dia mal vem, a Bíblia diz que o dia mal vem sobre justos e sobre injustos. Só que aí o que acontece? A pessoa não se prepara, ela já não tinha um estilo de vida saudável, e aí veio a doença. Na conta bancária da empresa já estava negativa, veio a crise e revelou. Na conta bancária emocional do casamento já não tinha perdão, já não tinha comunicação de amor, veio a crise entre os revelou. Filhos e pais já não tinha comunicação, né? Entende? Então já estava disfuncional. A crise só veio revelar. Então, se eu quero continuar no Éden, eu preciso saber que existe uma responsabilidade que Deus deu para Adão. O que Deus falou? Cuide e defenda. Por que Ele falou defenda? Porque Ele sabia que já existia alguém que queria entrar e arruinar com aquilo. Ou seja, é aquela questão do orar e vigiar. Orar e vigiar. Coloque sua trincheira ali, Exato. né? Coloque ali, né? Exato. E tem gente que não quer ir para a guerra, mas eu digo que só tem paz quem vai para a guerra. Tem algum momento que você vai ter que enfrentar. Talvez seja até você mesmo. Sim, Mas quando que é a guerra mais difícil. Que é a guerra mais difícil. A gente vive, as pessoas vivem em batalhas mentais. Só vai ter paz quando você for para a guerra. Com o armamento certo. Não vai despreparado não. Vai buscar o armamento certo e aí você vai ter paz. Bom, Anderson, 2 minutinhos aí, tuas considerações finais para a gente nesse programa de hoje. Tudo isso que a gente discutiu, o que deve ficar, né, em quem está assistindo a gente, né? Penso que esse cuidado, né, com o espiritual, né, com esse legado que foi deixado para a gente, porque lá sim eu posso dizer, lá tem uma receita mágica, que não é mágica, ela é real, né, ela está lá, né. O que a gente pode deixar aí, né, não quero falar essa palavra receita, né, mas o que a gente pode deixar de incentivo para quem está assistindo, né, a gente, de direção, assim, para um começo, né, ou para um recomeço? Bom,
Eu quero dizer que existe um bom plano de Deus para a sua vida, um plano perfeito, e que você vai começar a experimentar esse plano através de uma renovação de vida e uma renovação principalmente da sua mente. Se você pode, busque a tua espiritualidade, inteligência espiritual, busque inteligência emocional, e a partir desse caminho, dessa jornada, você vai ver que cada vez mais a tua vida vai se transformando, como no céu, aqui na terra. Agora, para isso é preciso autorresponsabilidade. Para isso é preciso abrir mão do orgulho, e orgulho às vezes tem que ser moído. Quando a gente não consegue abrir mão do orgulho, acontecem situações para quebrar o nosso orgulho. Isso não é da noite para o dia, né? Não, é um processo, uma jornada. A vida toda a gente está nessa jornada. Agora aproveita a jornada, seja feliz na jornada. Você pode ter problemas e aproveitar a sua vida da mesma forma. Você pode ter dores e aproveitar a sua vida da mesma forma, desde que você tenha as ferramentas certas. Anderson, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por esse consultório de coach. Mas eu sou privilegiada nessa manhã de sábado. Muito obrigada, viu? Você é nosso convidado aqui sempre que quiser vir, né? Obrigado. É só ligar, porque a gente vai ficar insistindo contigo. Por favor, tamo junto. Para lhe convidar sempre que a gente tiver essas temáticas, né, para a gente discutir. Eu gosto muito de trazer essas temáticas para cá, porque eu acho que a gente precisa, né, se alimentar, né, de assuntos que a gente não vê todos os dias na mídia, né? No jornalismo, no dia a dia, a gente não vê essas questões sendo discutidas a fundo. Aqui é um espaço que a gente pode discutir um pouquinho mais, né? Muito obrigada, viu? Que bom, Cris, muito obrigado. Deus continue abençoando esse trabalho maravilhoso, levando informação, Amém. Informação de qualidade para quem está em casa. E a você, o meu abraço, meu carinho. Obrigada, e para você um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Vai lá depois no nosso YouTube, revisita a entrevista, faz as tuas anotações e começa aí uma nova jornada, né? Entendendo que nem tudo é de uma vez só, né? A gente está na jornada levantando de vez em quando a cabeça, mas a gente consegue. Um grande abraço para você.